Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos receber aqui no podcast literário a escritora Kátia Parente para conversar com a gente sobre o seu livro chamado Em Busca da Fotografia Perfeita. Kátia, querida, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo jóia, obrigada pelo convite e parabéns pelo programa que eu achei fantástica a ideia. Muito obrigada. Primeiro, eu quero te agradecer de você disponibilizar um tempo na sua agenda para vir conversar com a gente sobre o seu trabalho, sobre o seu livro. Eu acho que essa dinâmica de escritor e escritora com os leitores, os seguidores, os ouvintes, é muito importante para divulgar o próprio livro, o próprio trabalho. Então, muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada eu. Agora me diz uma coisa, a tua primeira entrevista em podcast você já fez ou costuma fazer lives pelo Instagram ou é tudo primeira vez? Não, podcast é a primeira vez, sim. Eu já fiz live pelo Instagram do Cabernet Literário, né, que é um blog que eu tenho em paralelo. Já fiz live por lá, mas, assim, entrevista, assim, é a primeira vez, assim, falada, né, digamos. Que maravilha! A responsabilidade é maior, né? Sem dúvida. Mas não se preocupe, é como fazer uma live, só que pelo podcast a gente vai se divertir muito. Legal, Agora, legal. Me diz uma coisa, qual é o estado brasileiro que você mora atualmente? Eu moro em São Paulo. Eu sou daqui de São Paulo e moro aqui na cidade de São Paulo, inclusive. E você nasceu em São Paulo? Isso, eu sou nascida aqui em São Paulo, exatamente. E conhece o Rio de Janeiro? Sim, conheço o Rio de Janeiro, já tive a oportunidade de ir algumas vezes para algumas cidades, inclusive, não só para a capital, né? Que bacana! Eu geralmente pergunto, porque tem muito paulista, eu trabalho com muitos autores que moram, que nasceram em São Paulo e não conhecem o Rio de Janeiro. Não, olha só. Eu tenho vontade de conhecer o litoral de São Paulo, que dizem que é muito... sim. Mas, se você voltar à cidade maravilhosa, mande mensagem pra gente tomar água de coco no calçadão de Copacabana, tá? Com certeza, pode deixar que eu mando sim. Bom, pra gente começar aí a falar sobre o seu livro, Em Busca da Fotografia Perfeita, não tem como falar dele sem mencionar essa capa. Eu sou a doida da capa, eu amo capa. Acho que capa é uma das coisas que mais vendem livro no mercado editorial. Me diz uma coisa, como é que foi a produção da capa do seu livro? Porque é lindíssima essa capa. Que ótimo, muito obrigada, porque essa foto fui eu que tirei. Menina, isso que eu ia te perguntar, porque é literalmente uma fotografia. Exatamente, é uma fotografia. Foi a inspiração para a história. Pois é, porque a gente percebe que a luz dessa capa, a casa atrás, todas as sombras que estão, inclusive o chão, não é uma capa comum, é literalmente uma fotografia. Como é que foi a produção dessa capa do livro, Kátia? Você acabou de dizer que tirou, mas como é que você produziu para passar para o seu livro? Então, quando eu decidi, a primeira edição desse livro, ele foi pela Chiado, a editora Chiado. E quando eles me perguntaram se eu tinha alguma ideia de capa, né, do que seria a capa, eu logo de cara já pensei nessa foto, porque foi com essa foto na cabeça que eu escrevi metade da história, né? Então tinha tudo a ver colocar a foto. E aí depois, quando eu fiz a segunda edição, com algumas pequenas correções que precisavam e tal, pelo clube de autores, eu tinha que manter a capa, não tinha como mudar, porque parece que ela faz parte integrante da história, né? Então eu tive que fazer alguns ajustes, eu pedi
a ajuda de alguns profissionais, né, pessoas que trabalham com essa parte editorial e de fotografia mesmo, para fazer os ajustes para encaixar a capa no tamanho certo, né? Mas basicamente eu não precisei mexer em nada, porque a foto é justamente dessa cabana, que ela fica lindíssima essa foto. E a contracapa também, é a mesma região, inclusive, no mesmo lugar. As pessoas que estão nos ouvindo, que vão ouvir depois, enfim, vocês vão poder ver essa capa lá no episódio postado no canal do YouTube do Livro Não Me Livro. Lá vocês vão conseguir entender melhor a dimensão do que a gente está falando aqui. Ou pelo Spotify. São duas das várias plataformas onde vocês vão poder ouvir e ver o nosso episódio e a capa da autora. Agora me diz uma coisa, Kátia, teu livro foi publicado de maneira independente ou foi por editora? Então, essa foi independente, foi independente, publicação independente. E você gostou dessa experiência de fazer publicação independente ou não? Olha, eu considero que é um desafio, porque o escritor, ele tem que ser escritor, tem que ser o marqueteiro, tem que ser o editor, tem que ser tudo, né? Então, para quem estava começando do zero, como era o meu caso, foi uma bela de uma experiência, porque eu aprendi um monte de coisas e, assim, foi positivo nesse sentido, né? No sentido do conhecimento, de entender o que está por trás da produção do livro. Que normalmente, quando você compra um livro na livraria só para ler, você não pensa como é que ele foi feito, não está preocupada com esses bastidores, né? Então, nesse sentido, foi muito positivo. Por outro lado, é muito mais difícil porque tem um custo, né, que você tem que investir, tem que fazer a compra dos exemplares para vender depois, e aí você tem que ter uma preparação para isso, para você não ficar descapitalizado completamente, né? Porque não é tão fácil vender, né, os exemplares, né? Você tocou num ponto bom aí. Aliás, alguns pontos bons aí na publicação independente. Eu também sou escritora de publicação independente e entendo perfeitamente o que você está dizendo. As pessoas têm uma grande ilusão de achar que o autor ou a autora independente nacional é simplesmente sentar, escrever e colocar à venda. E não é. A gente passa por processos ali árduos e a gente erra e a gente falha porque a gente não entende do processo de publicação. É muito fácil um autor investir numa editora e a editora fazer tudo. Só que também tem os seus pós e os seus contras. A publicação independente, ela é um caminho bem mais complexo. Mas, sem dúvida, no meu ponto de vista, é o melhor, assim, né? Tem escritores que já se adequam melhor publicando por editora, mas de cada um também, né? O mercado sem dúvida. editorial é muito grande hoje, é muito vasto. Agora, exatamente. Me diz uma coisa, esse foi seu primeiro livro publicado ou você tem outros? Eu tenho outros, mas esse foi o primeiro. Esse livro, a primeira publicação foi em 2017. Aí agora, em 2021, que eu fiz a segunda edição. Mas ele foi lançado a público, digamos assim, em 2017. Foi meu primeiro livro, sim. Então você tem mais livros publicados depois desse, é isso? Isso, exatamente. Inclusive a continuação dele, né? Porque tem o volume 2 do Em Busca. Tem continuação. E tem previsão para sair? Não, já saiu. O segundo já foi publicado já. Agora eu estou trabalhando no terceiro. Vão ser 3. Né? Qual é o nome dele, Kátia, do segundo volume da sua história? O segundo é O Segredo e um Baú. Um Segredo e um Baú. Isso. O terceiro a gente não vai mexer agora, né? Não. Não, terceiro só pro ano que vem. Entendi. Bom, antes da gente continuar, a Kátia nos forneceu aqui a sinopse do livro dela. Eu vou ler para vocês, para que vocês possam aí se inteirar ainda mais na história. Kátia, você permite que eu leia a sua sinopse? Sim, por favor. Maria é bem-sucedida no trabalho e tem como hobby a fotografia. Certo dia, antes de iniciar uma auditoria junto a seu cliente,
Este a entrega uma revista sobre viagens para fotógrafos, o que desperta seu interesse. Após pensar a respeito, Maria fecha o pacote para a Finlândia, com o objetivo de tirar fotos da aurora boreal. Entretanto, alguns dias antes do embarque, é surpreendida por uma mudança de planos. A agente de viagens liga avisando que a Finlândia fechou as fronteiras e eles irão direcionar a viagem para o Alasca. Maria fica surpresa, pois, na verdade, seu sonho desde criança é conhecer o Alasca. Ela embarca e, ao chegar, conhece pessoas interessantes, com as quais faz um passeio de barco em meio ao frio, para chegar em um ponto mais provável de tirar sua fotografia perfeita. Descendo do barco, inicia uma trilha que levará até o outro lado do morro, e onde espera ter uma boa visão das luzes. Porém, a trilha se modifica e ela se perde de Fábio, que conheceu na viagem e desceu do barco junto com ela. Maria enfrenta os perigos do Triângulo do Alasca, fantasmas e monstros, quase deixando sua insegurança atrapalhar tudo, até que vai atrás de tirar a fotografia perfeita. No entanto, é surpreendida pelo resultado que alcança, mudando seu conceito de perfeição. Menina, que sinopse maravilhosa é essa? Primeiro, a aurora boreal. Gente, que sonho que é conhecer a aurora boreal. Ô, Kátia, fala um pouquinho da gente sobre a Maria. Quem é a Maria? A Maria, ela é uma profissional da área de gestão ambiental, né? Ela é formada em química industrial e foi atrás de trabalhar na área de meio ambiente, e ela trabalha com auditorias, né? Implementação da ISO 9000 e essas coisas nos clientes dela. Só que ela leva uma vida solitária, o último relacionamento dela faz um tempo que aconteceu e ela nunca mais se relacionou com ninguém. Então ela tem uma vida bem tranquila. E quando o cliente dela, que já é um cliente antigo, já conhece bem ela, né? Talvez até conheça melhor do que ela própria, né? Porque ele entrega essa revista para ela e fala da importância de correr atrás dos nossos sonhos, de um hobby, de uma coisa que a gente gosta de fazer. E ela fica na dúvida, conversa com algumas amigas e tal, e decide fazer a viagem, né? Só que ela tem as inseguranças dela, né? Ela tem algumas dúvidas e tudo mais. E a lenda do Triângulo do Alasca é justamente essa, que tem um monstro que né, sequestra as pessoas, justamente que estão perdidas e tristes. E aí esse monstro aparece para ela, né? A lenda do Kushtaka, que é um monstro que existe mesmo. Quer dizer, um monstro que existe não, né? A lenda que existe. O monstro eu não sei, mas é uma lenda que existe do Triângulo do Alasca, que pessoas já desapareceram na região e tudo mais, né? É uma das diversas lendas que tem por lá. Muito interessante. Eu conhecia essa lenda. Me diz uma coisa, quanto tempo você levou para escrever essa história? Olha, eu considero que foi um tempo relativamente curto, acho que foi coisa de uns 6 meses no máximo, porque quando a ideia da história veio, ela veio pronta, sabe? Bem diferente dos outros livros que eu escrevi. Esse daqui parece que ele veio assim, de repente eu já sabia qual era o começo, meio e fim, já tudo assim. Então foi coisa de uns 6 meses, assim, entre escrever tudo, dar uma lida e depois decidir publicar, né? É um tempo para escrever uma história como essa. Quantas páginas tem o seu livro, Kátia? Ele tem não chega a 200 páginas, essa edição está com 198 páginas. Ah, entendi. Agora me diz uma coisa, você escreve desde quando? Por exemplo, a escrita na sua vida entrou desde criança, começou na adolescência, você passou a escrever na fase adulta. Como é que é essa sua relação com a escrita? Então, eu sempre gostei muito de escrever, porque eu mantenho ainda, né, um diário, né, onde eu escrevo algumas ideias e tudo mais. Então,
já desde adolescente eu sempre fui muito boa em redação e tudo mais. Só que eu também era muito boa na área de exatas, então eu fui fazer engenharia. Eu sou engenheira química, na verdade, né? E aí, quando eu entrei na engenharia, eu parei de escrever, porque não é o tipo da atividade que um engenheiro pratica, né? A escrita. E só que depois de um tempo de formada e eu saí do trabalho, né, do emprego que eu estava, e fui fazer um curso de fotografia, que era uma outra coisa que também me atraía bastante. E durante o curso de fotografia foi que surgiu a ideia de escrever a história. Então, aí que eu retomei o hábito da escrita, tive que prestar atenção muito na minha redação e tudo mais, porque eu escrevo de um jeito muito objetivo, né? Eu sou muito engenheira para escrever, então acaba que você tem que aprender a dar aquela floreada, né? De uma narrativa e tudo mais, né? Então foi uma experiência interessante. Então retomar mesmo a atividade da escrita é uma coisa relativamente recente. 2016, na verdade, foi quando eu comecei a escrever a história, né? Quer dizer, foi chamada ali meio que na puxada de orelha para sentar e escrever. Rodou e caiu literalmente para escrita. Que coisa boa. Eu costumo dizer que a escrita é um chamado, né? Nós somos chamados para sentar e escrever uma história que tem que ter vida, que tem que nascer. Não exatamente. E não adianta negar, porque a história vai ficar lá martelando na sua cabeça até ela ir para o papel. Não adianta você falar que não vai escrever, porque você vai sonhar com a história, você vai ver a história em todo mundo que você encontra na rua. Não tem jeito, não tem jeito. Incrível. Isso é incrível para quem escreve, para quem produz história. Não tem nada mais verdadeiro do que isso. Os personagens perturbam a gente para ganhar vida, e a gente tem que sentar e escrever de qualquer jeito. Exatamente. Agora, me diz uma coisa, Kátia, quando a gente falou sobre a sua relação com a escrita, como que é a sua relação com a leitura? Porque nem todo leitor é escritor. Sim. Mas geralmente todo escritor precisa ter aquele lado leitor. Você lê desde muito nova? Sim. Começou a ler. Como é que é essa sua relação com a leitura? Interessante. Ser humano e escritora? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou do tipo que eu sou meio viciada, né? Eu não sei ficar sem livro para ler. Então, quando eu acabo um, já tem que ter outro na espera, assim. E isso é desde sempre. Eu comecei a ler muito jovem, quando a gente tinha aqueles resumos, né, de colegial para cursinho e tal. Eu não lia o resumo, eu gostava de ler o livro. Então eu lia muito Agatha Christie, eu não sei se você conhece, não sei, depende da idade, né, mas aquela coleção Vagalume, que é a antiga, né, dos anos 80, mais ou menos. Eu li quase inteira aquela coleção Vagalume, porque vinha dos livros, a gente fazia parte de um clube de leitores e tudo mais, clube do livro e recebia em casa, então era muito bacana, eram tudo histórias de aventura, ficção, coisas muito legais, assim, para adolescente, para jovem e adolescente, né? Então eu gostava muito de ler, e aí depois você vai ficando mais velha, você vai partindo para outros livros mais, né, complexos, digamos assim. E aí eu gosto muito de ler Stephen King, eu gosto muito de ler a Lucinda Healy, esses autores que são mais difíceis, vamos dizer assim. Difíceis no sentido de fazer a gente pensar, né? Sim, exatamente. Mas eu sou aberta a todo tipo de leitura, eu gosto muito de ler, né? Faz parte do meu hábito diário ler alguma coisa, né? Então, isso ajuda até a formar a nossa personalidade como escritores, né? No caso do escritor, você se identifica com um autor ou com outro e acaba transformando o seu estilo de acordo com aqueles seus hábitos de leitura. Exatamente. Falar em leitura, você está lendo alguma coisa ou não? Sim, no momento eu estou lendo um livro chamado O Enigma de Compostela. É de um autor... Já ouvi falar, não li não. A.J. Barros. Ele é um escritor brasileiro, inclusive. A.J. Barros. Já ouvi falar. É uma ficção, mas que conta algumas lendas e algumas histórias a respeito do caminho de Santiago de Compostela. Eu recomendo para quem gosta do tipo do livro. Chama O Enigma de Compostela, é bem interessante.
Olha, já temos aí uma dica de leitura e mais uma dica de autor nacional. Olha que maravilha. Eu já escutei sobre esse livro, mas não tive a oportunidade ainda de lê-lo. Já está anotado aqui na listinha da leitura desse ano. Que Legal. maravilha. Agora, Kátia, me diz uma coisa. Na sua história, qual foi a parte mais fácil e mais difícil para você produzir o seu livro, a sua história? Tá, você diz para escrever, né, a história? Isso. Olha, a parte mais fácil, eu acho que foi o início, né? Quando eu tô falando um pouco da vida profissional, da Maria e tal, porque se aproximou muito da minha vida profissional, né? Da minha experiência. Então, isso acabou que foi uma coisa assim, como se eu estivesse fazendo um diário, né? Eu escrevi algumas coisas lá que tem muito a ver comigo. E depois, quando eu comecei a escrever a parte da viagem mesmo, quando a Maria embarca e ela vai conhecendo pessoas e vai vendo lugares diferentes e tal, aí demandou uma pesquisa bem grande, porque ela passa por lugares que eu não conheço, né? Ela vai para Seattle primeiro, depois ela vai para Anchorage, lá no Alasca, e são lugares que eu não conheço. Então eu precisei fazer uma pesquisa para não escrever nenhuma besteira sobre as cidades, embora seja uma ficção. Eu não posso, por exemplo, citar um museu que não existe ou, sei lá, criar alguma situação que não tem nada a ver com o local. Então, isso demandou uma certa pesquisa. Mas foi aí, através dessa pesquisa, que eu, inclusive, conheci a lenda do Triângulo do Alasca. E aí que eu decidi incluir isso na história, né? Foi através dessa pesquisa. Inclusive, tem umas frases, né, que são da linguagem indígena, linguagem dos Tlingit, que eu tive que mandar um e-mail para a Universidade do Alasca pedindo a tradução. Eles me responderam, foram super solícitos, uma coisa que eu nem esperava, assim. Eu mandei a frase em inglês para eles me mandarem traduzida. Então, o que vocês vão encontrar no livro traduzido, uma linguagem meio esquisita lá, ela de fato existe, é uma linguagem indígena da região do Alasca. Gente, olha que fantástico. Eu sempre falo isso para os meus autores. Nunca abordem temas, lugares, características de personagens se vocês não pesquisarem um pouquinho sobre aquele tema. Outro dia eu estava vendo uma live que uma menina falou assim: gente, eu acabei de ler um livro onde a autora nem sequer pesquisou sobre o que ela estava falando. Ela falou do centro de Nova York, algo assim, né? Dava para pegar ônibus. E não tem ônibus no centro de Nova York, você não pega ônibus. E, quer dizer, aquilo ali mostra como que o autor ou a autora não se dedica à própria história. Ela sempre faz aquela fantasia na cabeça e acha que vai passar na garganta de todos os leitores. Então, é muito importante a pesquisa que você está fazendo, porque você aprende também, né, Kátia? Claro, nossa, uma viagem, né? Você ter que entrar no Maps Google e olhar o mapa da cidade, pesquisar sobre os pontos turísticos daquela região, para você tentar localizar mais ou menos. É claro que uma pessoa que esteve lá e viveu aquilo, com certeza vai achar algum detalhe que eu deixei passar, talvez, né? Porque a pessoa viveu ali. Mas mesmo assim eu fiz questão de procurar alguns pontos que fossem verdadeiros, reais, né? Para passar uma coisa de uma experiência para o leitor, né? Que ele consegue. Tanto é que eu tive uma leitora que ela comentou uma vez, ela falou: Kátia, eu conheci a cidade através do seu livro, porque eu nunca fui para lá, e acabou que ela se identificou ali, ela conseguiu viajar pelas ruas através da leitura. E eu acho que isso é o melhor retorno que um escritor pode ter, né? Esse tipo de comentário, né? Eu tive um feedback, aliás, eu tive alguns feedbacks que o meu primeiro livro, O Homem do Quarto Andar, o início se passa em Paris. E eu nunca fui a Paris. E aí as pessoas vieram para mim e falaram assim: Monique, você colocou no seu livro fatos e coisas ali em Paris, passeios que você colocou no livro, e eu estive em Paris e não fiz. E quando eu li o seu livro, eu me arrependi de não ter feito. Olha, que legal. Eu não sabia sobre esse passeio. Eu falei, tá vendo isso? Tudo é pesquisa. Olha a importância de você passar informações para os seus leitores que agreguem a eles coisas úteis, né? Não só um monte de informação ali sem estar
fechado. Agora Exatamente. me diz uma coisa, Kátia. Você foi apresentada ao bloqueio criativo em algum momento ou não? Você não conhece o bloqueio? Olha, tive alguns momentos, não nesse livro, né? Nos outros que eu escrevi, inclusive o terceiro dele está sendo um momento crítico, porque sempre tem outras coisas acontecendo na vida da gente, né? E às vezes você acaba desviando sua atenção para outras coisas que demandam, né, essa atenção no momento, e aí você não sabe o que você faz com aquela história, né? Então já aconteceu sim comigo, de você não saber e agora, o que eu faço com isso, né? E aí é o momento de colocar um pouquinho de lado e tentar dar uma esfriada nas ideias para retomar. E é uma coisa, inclusive, fica a dica para quem gosta, tem um livro do Stephen King chamado Sobre a Escrita, vocês devem, né? Sim. E ele, inclusive, comenta sobre isso, que não tem momento de inspiração, de você só sentar para escrever quando você está inspirado. É um trabalho como outro qualquer, então você tem que sentar lá, né? Se você não vai escrever, você vai pesquisar sobre a história, pesquisar sobre o lugar e tudo mais para gerar informações que vão te ajudar depois, né? Então é uma forma de contornar o bloqueio, porque existe sim, tem horas que acontece sim. Ele disse que, mesmo ele sem vontade nenhuma de escrever uma palavra, ele se obriga a sentar e escrever nem que seja uma frase. Aliás, ele tem até, tipo, ele escreve uma página por dia, ou não sei quantas mil palavras por dia, e não passa daquilo. Então, assim, é um trabalho realmente gradativo. É disciplina, né? É disciplina. Nós, escritores, precisamos de disciplina, não tem jeito. Exatamente. Agora me diz uma coisa, você como autora publicada, qual é o conselho que você dá para os autores que estão chegando no mercado? Olha, o primeiro é paciência. Vai precisar de paciência e muita perseverança, porque não é fácil ter o seu livro lido por pessoas que não são da sua família só, né? Sim, aqueles amigos mais próximos e tal. Você tem que divulgar, tem que ter paciência e perseverança. Tem que fazer a divulgação todo santo dia e não desistir. Porque se o teu objetivo é escrever, você tem uma história para contar e você colocou essa história no papel, então corre atrás. Vai atrás para publicar e vai atrás para fazer os outros lerem. Porque alguém vai gostar e vai divulgar aquilo, né? Alguém vai te dar o retorno que vai te inspirar a continuar escrevendo, né? Vai te estimular a continuar escrevendo. Então... Não ter o feedback negativo e desistir no primeiro obstáculo. Não desista. Pega aquele feedback negativo, aproveita o que conseguir aproveitar dele, porque sempre vai ter alguma coisa que você pode aprender com isso, também faz parte, né? Pode ser uma coisa que de fato você precisa melhorar, né? Então pega isso e continua escrevendo, não desiste porque não... Se é o teu objetivo mesmo, continua, manda ver que vai dar certo, vai dar certo. Pois é, o escritor ele precisa entender que nem todo mundo ele vai agradar. Exato. E nem todo mundo é um trabalho constante, né? Os seus leitores, pessoas que vão chegar ao seu livro, algumas vão gostar, outras não. O importante é que no primeiro obstáculo, na primeira crítica, a pessoa não desista de escrever. Porque isso vai acontecer não só com a escrita, mas com tudo que ela fizer na vida, né? Exatamente. Ainda mais se você estiver indo por um caminho que não é o esperado, né? Sim. Assim, como foi o meu caso, né? Eu sou engenheira, o que você está fazendo escrevendo? Né? Então, se for pensar nessa lógica, eu vou parar tudo e não vou escrever mais nada, mas... E aí, será que é assim mesmo, né? Pois é. Agora, você separou pra gente um trechinho do seu livro para ler pra gente? Sim, separei sim, tá anotado aqui. Você pode, por favor? Posso sim. Eu preciso falar qual que é a página ou deixa aberto para, né, os leitores? Você que sabe, se você preferir. Tá, não, então não vou falar, que assim quando a pessoa for ler, ela depois vai identificar, talvez, né? Ótimo. Bom, então olha só. Tinha o hábito de pensar muito, refletir sobre tudo e às vezes sobre coisas que já aconteceram e se arrependia.
Cobrava muito de si mesma. Tinha certeza que poderia ter sido tudo diferente em sua vida se não pensasse tanto no que os outros iriam achar. Talvez não precisasse ter ido atrás dessa viagem se já tivesse a segurança em fazer tudo o que tinha vontade. Talvez houvesse ido para outro lugar. Eram muitos talvez, que nunca saberia, pois eram passado e precisava se concentrar no presente, e o presente se tornava cada vez mais difícil. Esses pensamentos todos foram derrubando a pouca energia que o chocolate havia trazido. A trilha estava cada vez mais exigente, o vento incomodava, fazia arder seus olhos e as árvores peladas amedrontavam, com seus galhos chacoalhando e formando figuras aterrorizantes. O cansaço dominava suas pernas. Ficou deprimida com seus pensamentos e triste. Sua vida valeu a pena até ali? Deveria ter casado, tido filhos e seguido uma rotina convencional? Será que valeu a pena ter vindo atrás de uma fotografia perfeita? Então esse é o trecho que a Maria se questiona, né? Será que eu devia ter vindo para cá mesmo? O que eu vim fazer aqui, né? Ela se pergunta. Ah, gente, quero muito ler esse livro, vocês estão entendendo? É. Você teve alguma ajuda de leitura beta na construção da narrativa ou não? Como que é? Desculpa, não entendi. Você teve ajuda de alguma leitora beta para construir? Então, nesse livro, não. Nesse livro eu fui um pouco arrogante, eu diria, porque eu escrevi, achei que estava tudo ótimo e mandei ver, né? Aí depois eu descobri que tinha várias falhas na história, inclusive por conta disso que eu fiz a segunda edição, para corrigir alguns erros e tudo mais, né? A história basicamente continua a mesma, mas eu dei uma melhorada em alguns trechos, porque os leitores beta foram aparecer depois que eu já tinha publicado. Eu não tive coragem de indicar para as pessoas. Hoje eu não faço mais isso. Quando eu termino um livro, que eu já fiz a minha própria revisão, aí eu tenho algumas pessoas para quem eu mando para elas lerem e criticarem, né, descerem a lenha, como se diz, né? Pode falar à vontade, que essa que é a ideia, né? Ah, entendi agora. Porque assim, eu sempre costumo... eu sempre não, né? Eu de vez em quando pergunto para os meus autores se tem alguns leitores ou algum leitor ou leitora beta que acompanha aí o processo de escrita quando a gente está produzindo, né? Porque às vezes a gente está tão viciada na história, está tão viciada na escrita, a gente não consegue identificar ali algumas coisas que a gente deixa passar. Então, por um lado, é muito bom a gente ter esse tipo de apoio. O teu livro, a gente pode dizer que qual é o gênero do teu livro? Eu considero um romance ficção. Enfim, é um romance, né? Porque ele está escrito em prosa, enfim, acho que seria essa, né? A identificação. Mas ele tem também uma pitada de suspense, que também em alguns trechos é um pouco tenso, né? Mas não é nada muito assim que a pessoa não vai ficar sem dormir, né? Então, eu considero que é um romance ficção. Entendi. Agora, o que te inspirou? Foi essa sua transição para fotografia? Quando você foi fazer o curso? O que te inspirou a escrever essa história, o Kátia? Então, foi o curso de fotografia, ajudou bastante. E a viagem que eu tinha feito um ano antes para o Canadá, que foi onde eu tirei essa foto, né? Foi quase na divisa com o Alasca, com o objetivo de tirar foto da aurora boreal. Então, juntei as duas coisas. E era um momento de vida que eu estava passando, né? Uma transição também de correr atrás de uma coisa perfeita, de uma coisa que né, tinha um objetivo de vida e tal. Então, acho que acabou resultando na história, né? Foi a maneira que eu encontrei de colocar essas coisas para fora. Ai, que maravilha, gente. Eu adoro me deparar com autoras assim. Quando a gente vai abrir o livro, a gente encontra características, a gente encontra experiências, sentimentos da própria autora ou do próprio autor. Isso dá uma realidade, isso dá um tempero durante a leitura. Eu amo livros assim, com esse choque que a gente encontra, né? Eu acho importantíssimo quando esse trabalho de escrever um livro, produzir uma história, é feito dessa maneira, com sentimentos reais, com experiências,
com fatos que realmente inspiram quem está escrevendo. Agora eu vou te dar uma frase e você completa ela, tá? Tá joia. Vamos lá. Eu amo escrever porque... porque foi a forma que eu encontrei de colocar para fora todos os monstrinhos que eu tenho dentro de mim. Muito bom, gente, muito bom. Melhor maneira da gente extravasar realmente, uma das, né? Sim. Dizer que a escrita, ela não é uma terapia, ela é terapêutica. Exatamente. É isso mesmo. Escrever, você começa a soltar os seus demônios, e daqui a pouco você tá rindo e tomando café com eles, né? Exatamente. É isso mesmo. Agora, a gente está falando de leitura um pouquinho antes. Você tem algum escritor ou escritora favorita? Sim, tenho. Eu sou fã de Stephen King, bom, você já deve ter percebido, né? Que eu já falei dele umas 3 vezes aqui. Sou. Eu gosto muito de Nicholas Sparks, da Lucinda Riley, como eu comentei. A Kate Morton é outra escritora que eu gosto bastante. Que mais? Tem isso de escritores estrangeiros, né? Tem o Robert Galbraith, que eu acho que pronuncia, que é o pseudônimo da escritora do Harry Potter, né? Ele escreveu O Bicho da Seda, O Chamado do Cuco, são livros que eu gosto bastante. Mas o Stephen King é um que eu tenho vários, que eu já li vários dele. Enfim, eu comecei lendo A Torre Negra, que foi o primeiro que eu ganhei de presente, o Pistoleiro, né, que é o primeiro volume da Torre Negra. Aí embalei, li todos os 7 e depois fui procurar outras coisas dele que eu não conhecia ele, né? Desculpa te interromper, continua. Não, aí quando eu ganhei o Pistoleiro, já tem o quê? Acho que uns 15 anos, mais ou menos, que eu ganhei o livro. E aí é que eu fui conhecer Stephen King, como nos livros, né? Então acabou que... O Stephen King apareceu na minha vida com Belas Adormecidas, né? Eu comprei o livro por causa da capa, e eu falei, preciso ler esse livro, quase 800 páginas. Eu fiquei fissurada em Belas Adormecidas. Eu acabei Belas Adormecidas, comecei internato. Internato. Enfim, eu terminei o internato, eu falei assim, eu nunca mais vou ler nada do Stephen King. Como é que o cara me levou de 1000 em Belas Adormecidas e me jogou para 0 em um internato? O internato, eu acho que eu não li, não. Eu li o Instituto, que é um recente dele. Instituto, isso. Foi um dos últimos que eu tenho dele aqui também, mas... Eu falei, cara, vou mandar um e-mail pra ele agora, xingando. Como é que ele faz isso? Eu odio o Instituto, gente. É mesmo? Olha só. Aí eu fui pesquisar os leitores, né? Que isso é normal. Ele joga a gente lá em cima e depois joga a gente lá pra baixo. Mas você, Kátia, vai de Stephen King a Nicholas Sparks. Sim. Exatamente isso aí. Porque vai muito do espírito do momento, assim, né? Então, e tem a Jenny Colgan, que eu adoro também, outra escritora romântica, né? Que é bem gostoso de ler. Então, tem aqueles momentos. Tem um momento que a gente tá mais dark, aí eu vou no Stephen King. Outros que você fala, não, hoje eu tô mais, nessa semana eu tô meio romanticazinha. Então aí você vai no Nicholas Sparks. E assim vai, né? Gente. Agora, vamos fazer uma rapidinha literária? Tá, vamos ver. Vamos lá. 7 perguntas. E você não precisa, você só responde. Tá. Você prefere livro único ou série? O livro único. Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler. Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica? Ficção científica. Ou livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Um por vez.
Você empresta livro ou sai correndo? Ah, eu saio correndo. Já emprestei, não sou assim tão radical, mas eu prefiro sair correndo, se eu puder evitar. A Kátia das minhas, ela sai correndo, nem pensa 3 vezes, muito bom. Agora, Kátia, para a gente fechar com chave de ouro, quem quiser comprar o seu livro, acessar a sua história, tá só em livro físico, tem e-book, aonde que está a venda? Consegue no seu Instagram? Qual é o seu Instagram? Como é que tá isso? Então, tem um livro tanto físico quanto e-book, né? Atende os dois públicos. Vocês vão encontrar na Amazon, sem dúvida, né? Pesquisando pelo nome ou Em Busca da Fotografia Perfeita, tá lá na Amazon, ou direto no site do Clube de Autores, que é clubedeautores.com.br. Tá à venda nos 2 lugares. Também, às vezes, eu ponho o link para compra lá no meu Instagram, que é Kátia Parente, _escritora, ou também no meu blog, também tem o Instagram, que é o Cabernet _literário, que é onde eu faço harmonização de livros e vinhos. Inclusive, a gente vai ter um sarau agora sobre o livro Vozes do Joelma. Estão todos convidados, né? Se quiserem participar. Sensacional esse livro. Eu ainda não terminei, tô na metade dele, mas eu gostei, achei bem interessante, sim. Eu li há uns 3 anos atrás, Vozes do Joelma, muito impressionada. Livro que mexeu muito comigo. Eu até hoje sei detalhes do livro, da leitura, de tão forte que é Vozes do Joelma, né? É forte mesmo, as primeiras histórias. Sarau, vou acompanhar. Sim, pode acompanhar. Provavelmente eu vou fazer uma live, uma meia horinha antes, né, de começar, mas eu vou divulgar lá no Instagram para todo mundo acompanhar, quem não é de São Paulo, né? Gente, eu vou botar na descrição do episódio da nossa entrevista lá no canal do YouTube do Livro Não Me Livro, o Instagram da nossa autora, o blog, tudo direitinho. Então vocês vão poder acessar, porque vai estar descrito lá. E aí é só visitar a página, conhecer mais sobre o trabalho da nossa autora pelo Instagram. Inclusive, quem quiser fazer perguntas sobre ela, se ela estiver acessível, eu tenho certeza que a Kátia ela é muito solícita, muito simpática. Obrigada. Durante todo o episódio, vai conseguir aí responder vocês. Será Querida, um prazer. Eu quero te agradecer mais uma vez imensamente pelo seu trabalho, pelo seu carinho, pela sua acessibilidade de estar aqui conversando com a gente sobre o seu livro. Eu me diverti muito, você é muito simpática. Obrigada, que isso. Quero desejar, assim, todo o sucesso do mundo. Vou passar a acompanhar o seu trabalho a partir de agora, tá? Obrigada, e pode deixar que eu vou acompanhar o seu, que eu adorei esse podcast. Muito obrigada. Volte mais vezes, por favor. Pode deixar. Faremos de outros livros. Muitíssimo obrigada, meu amor. Um beijo. Um beijo. Boa tarde para vocês. Muito bem, gente. Essa foi a nossa autora, Kátia Parente, com o livro Em Busca da Fotografia Perfeita. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, que vai ouvir, que já ouviu, enfim. Mando um beijo para todos vocês. E julho tem maratona de live no meu Instagram, MoniqueMM18. Mais conversas literárias, mais autores para a gente divulgar. E, evidentemente, eu espero todos vocês. Um beijo, fui!